Na terceira quinta-feira do mês de novembro é celebrado o feriado do Thanksgiving lá nos Estados Unidos. É um feriado nacional do Dia de Ações de Graças. E para eles é tão célebre que as pessoas se deslocam dos estados, diferentes cidades, para se reunirem em família, para estarem juntos com orações de gratidão, muita fartura na mesa e também brincadeiras. É um dia muito especial. É um dia tão especial quanto o Natal nos Estados Unidos. Esse dia Thanksgiving começou lá em 1620. Deixa eu explicar um pouco dessa história, talvez você já conheça, mas você pode refrescar um pouco mais a sua memória. Em 1620, um grupo de conhecidos como peregrinos, cristãos reformados, fugiram da Inglaterra para o Novo Mundo. E eles fugiram por causa de quê, Gabriel? Porque o rei James I, conhecido como James VI da Escócia, filho da rainha Mary Stuart, ele perseguia os cristãos reformados. Lembrando você que em 1500, basicamente, 1517, aconteceu a reforma protestante ali, com Lutero, um pouco depois com Calvino, na Suíça, na França. E então eles estavam ali naquele estopim da reforma, vivendo um pouco disso. E o rei James I exigia que os seus súditos na Inglaterra pagassem impostos religiosos e seguissem tão somente a concepção religiosa, né, da igreja anglicana, a igreja do Estado da Inglaterra. E os cristãos reformados ali, puritanos, conhecidos como puritanos ou peregrinos, eles se recusaram a seguir as normas. Eles realmente levaram a sério o sola escritura e queriam servir a Deus, observando o culto e as escrituras sagradas de maneira diferente da igreja anglicana. Eles fugiram num navio chamado Mayflower, foram para os Estados Unidos, chegaram no Novo Mundo e ali eles viveram muitas dificuldades. Eles tinham dificuldades de plantar, eles tinham dificuldades na colheita, o frio. Então, muitas dessas pessoas morreram, quase metade da tripulação desse navio morreu. Até que em 1621, com a ajuda de um nativo da época ali nos Estados Unidos, conhecido como Squanto, esse nativo que falava inglês por ter sido escravizado e ter sido resgatado por cristãos ingleses, ele ali nos Estados Unidos ajuda a fazer essa liga entre os nativos locais dos Estados Unidos e o grupo dos peregrinos. Com essa ajuda, com essa mútua cooperação, eles têm uma grande colheita, uma fartura em 1621. E para celebrar essa surpreendente, abundante, extravagante colheita, eles celebraram por 3 dias, dedicaram uma festa ao Senhor Deus, 3 dias dedicados para agradecer ao Senhor por tudo que tinha acontecido. Essa festa foi conhecida como a festa de ações de graças, onde tinham muitas orações de gratidão, brincadeiras muito saudáveis e também comunhão, esse momento de mesa, de fartura. Então essas 3 coisas estavam presentes e até hoje devem estar presentes no Thanksgiving, no Dia de Ações de Graças. E veja que coisa interessante, mesmo diante de circunstâncias muito difíceis, Deus permitiu com que esses irmãos recebessem graça, graça sobre graça. É assim conosco. Nós recebemos a graça de sermos salvos, aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós que não merecíamos a salvação, recebemos toda essa salvação por meio da graça e do sacrifício vicário substitutivo de Cristo. Nós temos muitos motivos para agradecer. O nosso Mestre e Senhor rejeitou, entenda, o seu próprio orgulho, se humilhou até a morte para que nós pudéssemos ter salvação. E aí, por isso que nós celebramos o Thanksgiving com orações a Deus. Nós não agradecemos ao universo simplesmente. Nós não agradecemos a um ser inanimado, nós agradecemos ao Deus Criador de todo o universo, ao nosso Salvador, ao nosso Messias, ao nosso Jesus. O mesmo Deus dos peregrinos ali nos Estados Unidos em 1620, 1621. Então, nós celebramos ao mesmo Cristo Salvador dos puritanos e peregrinos que chegaram no Novo Mundo e se tornaram os pais fundadores da nação mais próspera e democrática do mundo, que é os Estados Unidos da América. Então, nós, com muita alegria, celebramos esse dia do Thanksgiving Day, né, nessa terceira quinta-feira de novembro. E o que é interessante é que o feriado só vai ser instituído nos Estados Unidos como realmente feriado, um dia de feriado, em 1863. Quase que eu me equivoco aqui. 1863, com Abraham Lincoln, um dos principais presidentes da história dos Estados Unidos. Ele então pega esse fato e em 1863 celebra o feriado nacional do Thanksgiving, um dos principais, talvez o principal feriado da cultura norte-americana. Eu quero deixar aqui para você meditar um pouco. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra de Deus diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É uma ordem de Deus, a gratidão. É o nosso trunfo, é o grande poder que nós temos. O poder de agradecer a Deus. Quando você está grato e recebe esse poder e vive isso na prática, você lança fora medo, dor, sofrimento, ansiedade. Essas coisas não coexistem com a gratidão.
É por isso que a gratidão é muito mais que um sentimento, é uma obediência de uma ordem de Deus para o nosso próprio bem. Salmo 106, versículo 1, a palavra de Deus diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. E essa é a nossa motivação e a nossa alegria para sermos gratos a cada dia. Você tem alguns motivos para agradecer? Medite nisso. Será que você consegue levantar a Deus uma oração nesse exato momento, a sua consciência, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida? Você consegue pensar em 3 motivos específicos? Será que o ar que você respira, talvez a capacidade visual que você tem, a capacidade de ouvir, de sentir, de estar em família, são motivos suficientes para você agradecer? E ainda que você não tivesse nenhuma dessas coisas, se você não tivesse nem saúde, se você estiver vendo esse vídeo em uma cama de hospital, talvez esperando um transplante que você não tem nem previsão, será que você poderia agradecer porque existe um Cristo, Salvador da sua alma, da sua eternidade, que morreu na cruz e ressuscitou para trazer libertação para a nossa alma? Esse é o nosso grande motivo e essa é a nossa grande alegria. Então quero trazer algumas aplicações práticas para nós com a história dos peregrinos, a história dos puritanos, os pais fundadores dos Estados Unidos, lá em 1620, sofreram, viveram perseguição religiosa e depois em 1621 receberam uma grande colheita e celebraram isso com gratidão ao Senhor. E depois em 1866, Abraham Lincoln instituiu o feriado. Primeiro, reconheça a mão de Deus nas pequenas coisas. O ar que nós respiramos, a vida que nós temos, o pão, a família, a comunhão, a mesa, a igreja, a salvação, a providência, o cuidado diário. Reconheça a mão de Deus. Segundo, agradeça especialmente nas dificuldades. O Thanksgiving original nasceu de perdas e não do conforto. Se a vida está difícil, lembre-se, a gratidão é uma arma espiritual de Deus. É para o nosso bem, não é um acessório emocional. Terceiro, transforme a gratidão em testemunho. Os peregrinos convidaram outros para celebrarem a bondade. Esse não é o momento de sermos egoístas, é o momento de celebrarmos juntos, de doarmos, de multiplicarmos na abundância, apesar das dificuldades que vivemos, celebrando a bondade de Deus em todo o tempo. Você pode dizer, Deus é bom? Sua gratidão pode alcançar e renovar outras pessoas também. Quarta e última aplicação. Você pode fazer uma lista hoje, bem específica talvez, não tão generalista, específica, por coisas mínimas talvez que você tenha recebido na sua vida e você nunca mais agradeceu. Pelo que você pode dar graça a esse Deus hoje, nesse ano? Quais foram as dificuldades e o que é que Deus tem feito em sua vida? Como Ele tem moldado o seu caráter e te aperfeiçoado ao caráter de Cristo? O que Deus fez no seu casamento e continua fazendo? Na sua família, na sua vida espiritual? Você tem crescido em amor e graça e gratidão a esse Deus? Pense nisso. Thanksgiving não é só a fartura na mesa, mas é a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao deserto. Que Deus te abençoe, abençoe todas as famílias aqui da Ecoprime International Christian School, todas as escolas que fazem parte do grupo Ecoprime com relação e adotam o material da editora Ecoprime. Eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero desejar que Deus os abençoe abundantemente, cada família que faz parte dessas escolas, espalhadas por todas as regiões do país, e também você que está assistindo esse vídeo. Espero que você compartilhe essa história de gratidão, que você possa refletir, fazer a sua listinha de gratidão e possa orar a Deus de forma abundante na presença do Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Especialmente pela salvação. Deus te abençoe, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e escreve aqui nos comentários pelo menos 2 motivos, 3 motivos, quem sabe, de gratidão pelos quais você é grato aqui. E eu vou orar pela sua vida, tá bom? Deus te abençoe abundantemente.